Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 171. Abril de 2006, Lea Wisden Studios, Londres, Reino Unido. Dick Parsons não estava nada contente com a merda que estava acontecendo na Warner Bros. Como subsidiária com o maior faturamento, ele havia dado a Bell Meyer muita liberdade para conduzir os negócios. Então, era considerado uma questão de cortesia entrar em contato e conversar se algo desse errado. Ele se sentiu traído quando teve que juntar as peças do quebra-cabeça depois de ler as notícias. Troy Armitage, o maior colaborador da Warner Bros. Em 2005, abandonou o barco repentinamente para se juntar à Paramount, e isso logo após lançar não um, mas 3 sucessos consecutivos fora de franquias. Após o Oscar, As Vantagens de Ser Invisível e Echoes of You voltaram a ser exibidos nos cinemas do mundo todo, tanto em territórios antigos quanto novos. Até mesmo Brick se beneficiou disso, já que a Warner o lançou junto com os outros 2 filmes. Alguns países, onde eles não tinham distribuidores antes, estavam ansiosos para adquirir esses filmes agora. O efeito do Oscar foi real em seu desempenho de bilheteria. As Vantagens de Ser Invisível, que havia arrecadado $339 milhões, faturou $23 milhões a mais, elevando sua arrecadação mundial para $362 milhões, enquanto Echoes of You arrecadou impressionantes $48 milhões a mais, totalizando $780 milhões. Até mesmo as vendas do álbum da trilha sonora de Echoes of You tiveram um aumento acentuado após a performance fenomenal de Troy no Oscar. Brick arrecadou modestos $2 milhões a mais, totalizando $108 milhões. Juntos, esses 3 filmes arrecadaram $1,25 bilhão, um valor nada desprezível, principalmente considerando que a Warner Bros. Faturou coletivamente $3,48 bilhões no ano inteiro com lançamentos nos cinemas. Isso significa que os filmes produzidos pelo Troy, por si só, representaram mais de 35% da receita de bilheteria da empresa. Além disso, os 3 filmes foram extremamente lucrativos, tendo sido produzidos com um orçamento total de $37 milhões. Se Bell e Alan fossem tão estúpidos a ponto de não perceberem a maravilha que Troy representava para Warner, então precisavam ir embora. Foi por isso que Dick marcou esse encontro com Troy. Assim que recebeu a autorização, Dick voou para Londres no dia seguinte. Troy vai recebê-lo agora, senhor, disse o assistente de direção, tirando Dick de seus devaneios. Dick assentiu com a cabeça e seguiu o homem até um carrinho de golfe, onde alguém os levou até o trailer de Troy. Assim que chegaram, o diretor esportivo bateu na porta e esperou. Outro homem abriu a porta e deixou Dick entrar. O diretor esportivo não entrou e voltou para o carrinho de golfe. Lá dentro, Troy Armitage estava sentado em um belo sofá cor marfim, vestindo apenas um roupão. Ele olhou para Dick e, sem se levantar como seria de se esperar, perguntou: "Você deve ser o idiota que o papai queria que eu conhecesse?" Ah, então ele estava lidando com um pirralho mal-criado. Esses eram ainda mais difíceis de lidar do que os ignorantes. "Você acha que é a primeira pessoa a fazer uma piada de mau gosto às minhas custas?" Dick respondeu com um pequeno sorriso. "Já criei casca grossa, Troy." O jovem sorriu de volta, levantou-se e ofereceu-lhe um aperto de mão. "Prazer em conhecê-lo, Dick. Por favor, não se importe com a minha aparência. Não estou dando em cima de você, só estou esperando meu figurino chegar para a próxima cena." Apesar de si mesmo, Dick bufou com a piada antes de apertar a mão do adolescente. Era uma realidade bem conhecida, porém não declarada em Hollywood. Se um produtor convocasse um ator ou atriz para seu camarim para uma audição e o recebesse de roupão, isso frequentemente implicava uma exigência de favores sexuais em troca de um papel. "Então, o que posso fazer por você para que tenha vindo de tão longe para me encontrar?" Troy voltou para o seu lugar e fez um gesto para a cadeira em frente à sua, indicando o homem mais velho. Além dos 2, a única outra pessoa na sala era o homem que abrirá a porta. Percebendo que Dick olhava em sua direção, Troy acrescentou: "Aquele é apenas Tobias, meu assistente. Não se preocupe com ele tem minha total confiança." "Por quê?" Dick decidiu ir direto ao ponto. "Por que você abandonou a Warner? Teríamos igualado qualquer oferta da Paramount. Provavelmente até teríamos oferecido um acordo melhor." "Descanse em paz, conversa fiada", disse Troy, balançando a cabeça em divertimento. "É verdade, você poderia ter igualado a oferta. Mas eu não queria trabalhar com pessoas que quebram acordos e depois tentam me extorquir. Quero trabalhar com pessoas em quem eu possa confiar e que não me apunhalem pelas costas quando lhes convier." Nos minutos que se seguiram, Troy explicou a sequência de eventos que levaram ao seu acordo com a Paramount. Ele descreveu as mudanças que a Warner havia feito nos enredos de Harry Potter, as diferenças criativas que surgiram dessas mudanças e os contratos revisados de participação nos lucros que a Warner essencialmente o obrigou a assinar. "Eu poderia ter processado a Warner, sabe?", disse Troy ao terminar. "Só não queria drama desnecessário na minha vida, nem que as pessoas pensassem que sou um ganancioso que nunca se contenta com pouco. Em vez disso, prefiro trabalhar com outro estúdio." "É assim que a maioria das empresas funciona", Troy respondeu Dick. "Você acabou de começar a produzir filmes, vai entender melhor com o tempo. Se isso ainda te incomoda, que tal ignorarmos completamente a Warner Bros. E assinarmos um novo contrato diretamente com a Time Warner ou talvez a HBO? Você não precisaria trabalhar com a Warner Bros. Eles cuidariam apenas da distribuição."
Eu garanto pessoalmente que ninguém mudará nenhum contrato futuro com você. Não dá, respondeu Troy, balançando a cabeça. Antes era só negócio, mas Belry levou para o lado pessoal. Pergunte a ele quem mandou aqueles paparazzi atrás de mim e da Rihanna em Los Angeles quando estávamos no encontro. Tenho quase certeza de que foi ele sabia dos detalhes do incidente antes de qualquer outra pessoa. E ele parecia estranhamente convencido, como se estivesse me avisando para não me meter com ele de novo. Não posso trabalhar com gente assim, nem indiretamente. Os lucros que eu geraria para a Warner só aumentariam os bônus de fim de ano desses idiotas que eu passei a detestar. Já é ruim o suficiente que eles se beneficiem do meu envolvimento em Harry Potter? Se eu não amasse tanto essa série, também a teria abandonado, dane-se as consequências. Dick fechou os olhos, pensativo. Aquilo era mais do que errado. Belry Meyer era o maior idiota por não se curvar e atender a todos os caprichos de Troy. Aliás, ele deveria estar de joelhos diante de Troy, implorando para lhe fazer sexo oral se fosse preciso. Em vez disso, sabotou um dos melhores parceiros de negócios da Warner na última década. O que será preciso para você voltar? Perguntou Dick quando ficou claro que Troy exigiria concessões significativas. Não quero voltar, disse Troy categoricamente. Pelo menos não enquanto Belry Meyer e Alan Horn fizerem parte da Warner. Então ele fez uma pausa, como se estivesse ponderando algo, e acrescentou: embora eu não me importasse de trabalhar com a HBO, contanto que a Warner Bros. Não tenha nada a ver com isso. Com certeza, concordou Dick imediatamente. Naquele momento, ele aceitaria qualquer coisa para ter Troy a bordo. Sem dúvida, Troy era a maior estrela do mundo na época. Vou conversar pessoalmente com Bill Nelson, o CEO da HBO, e garantir que ele lhe ofereça as melhores condições possíveis. Troy balançou a cabeça. Quero trabalhar com você. Tenho a impressão de que você é uma pessoa objetiva. Não quero outro trapaceiro. Dick não hesitou. Muito bem. Eu mesmo cuidarei de todas as suas negociações futuras. Troy se levantou e apertou a mão de Dick novamente. Agora, se não se importa, preciso me trocar para a próxima cena. Claro, Dick assentiu e se levantou. Tudo de bom para a filmagem. Ao sair do trailer, Dick não pôde deixar de refletir que talvez tivesse sido precipitado ao julgar Troy. Troy podia não ser o cavalheiro perfeito que aparentava ser para a mídia, mas Dick apreciava sua franqueza. Em Hollywood, onde as pessoas usavam tantas máscaras que era difícil distinguir o real do falso, a sinceridade de Troy era revigorante. Era exatamente isso que Dick detestava na política da indústria cinematográfica. Se Belry fosse tão direto quanto Troy, tudo seria perfeito. Assim que Dick saiu do trailer, virei-me para Tobias e disse em tom sério: consiga uma reunião para mim com George R.R. Martin sobre os direitos de adaptação para a TV de sua série de livros, As Crônicas de Gelo e Fogo. Vou pedir para o papai ir junto também. Enquanto conversava com Dick sobre a HBO, tive um breve vislumbre de algumas de suas maiores séries, e a maior delas era, sem dúvida, Game of Thrones. A série que teve 6 temporadas incríveis, uma mediana e uma terrível. Por que investir apenas no cinema quando posso cuidar também da televisão? Afinal, se não me falha a memória, essa era considerada a era de ouro da televisão. Sério? Tobias, que havia permanecido em silêncio durante a conversa anterior, finalmente se pronunciou. Como você chegou a essa conclusão com base nesta reunião? Dei de ombros, divertida. Adoro essa série de livros. Muito. Quase tanto quanto Harry Potter. Seria ótimo se pudéssemos produzi-la como uma série de TV, porque os livros são longos demais para qualquer outra coisa. Isso também mostraria ao Dick que estou falando sério sobre este projeto. Tobias me lançou um olhar pensativo antes de perguntar: então, seria como Crepúsculo, onde você é apenas produtor, ou mais como Harry Potter, onde você também atua? Crepúsculo, eu disse. Mas terá uma escala muito grandiosa, então, assim como Crepúsculo levará tempo para se concretizar. Isso me lembra. Como está o progresso de Crepúsculo? Está indo bem, disse Tobias. O roteiro ainda está em desenvolvimento. Stephanie queria algumas mudanças para mantê-lo mais fiel à sua visão original. A roteirista escolhida para a adaptação, Melissa Rosenberg, tem um bom relacionamento com Meyer, e as duas estão trabalhando juntas. De acordo com as estimativas atuais, o roteiro deve estar pronto em alguns meses. Depois precisaremos de um diretor e, em seguida, poderemos começar o processo de seleção do elenco. Esperamos que as filmagens principais comecem no início ou meados de 2007. Assenti com satisfação. Ótimo. Também precisarei de uma reunião com meu gestor de investimentos para discutir algumas mudanças na minha carteira. Vou providenciar isso em alguns dias, disse ele com um aceno de cabeça antes de se dirigir para a porta. Agora, por favor, preparem-se. As filmagens serão retomadas em breve. Depois que terminei de apresentar meu plano, meu pai me olhou com ceticismo. Então, você quer que eu produza uma série baseada nessa saga de livros chamada As Crônicas de Gelo e Fogo? Sim, assenti com a cabeça. Não me diga que você não leu os livros. Eu os encontrei no seu escritório quando era criança. Era eu, disse a mãe, interrompendo-o de onde estava, atrás do pai. Eu adoro as obras de Martin, não seu pai. Você, perguntei com dúvida. Então me diga, quem é a mãe de Jon Snow? Essa é complicada, respondeu a mãe com um sorriso. Mas não é a pergunta certa. Você deveria perguntar quem são os pais dele, e não apenas a mãe. Se formos pelas dicas de George Martin, ou é achar a Dany com Ned Stark, ou Lyanna Stark com Rhaegar Targaryen. Mas tenho quase certeza de que é a segunda opção.
Se fosse achar a Dani, por que Ned esconderia a verdade de Jon? Dei um sorriso animado e comecei outra teoria, confirmando Lyanna Stark como a mãe de Jon. Os minutos seguintes foram passados discutindo com entusiasmo o mundo e os personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo com minha mãe. Sentindo-se excluído, o pai finalmente interveio. Por mais esclarecedora que seja esta conversa, podemos, por favor, voltar ao assunto? Isso fez com que minha mãe e eu voltássemos à realidade após nossa acalorada discussão sobre por que o casamento vermelho foi o momento mais comovente da série até então. Desculpe, eu disse sem jeito. Nos empolgamos demais. Sim, acrescentou a mãe com uma risadinha. É tão bom discutir um livro que você adora com outra pessoa. De qualquer forma, continuou o pai, você quer fazer um programa de TV com isso. Por que não uma série de filmes como Harry Potter? Porque nenhum estúdio concordaria em produzi-lo, eu disse sem rodeios. A história é muito imprópria para menores de 18 anos, tem muito sexo e violência. Além disso, exigiria um orçamento enorme por causa dos elementos de fantasia, como dragões. A história é incrível, mas tudo que a torna tão boa é o mesmo que a impediria de ser para maiores de 13 anos. É verdade, concordou minha mãe. Toda reviravolta importante envolve uma morte sangrenta. Concordo com o Troy, isso funcionaria muito melhor como uma série para maiores de 18 anos. Ela então se virou para mim com um olhar significativo. Mas lembra que você também me prometeu uma série de TV? O roteiro está pronto. Já escrevemos uma minissérie completa. Só precisávamos da sua aprovação para dar o pontapé inicial. Então, podemos começar a filmar em junho? Perguntei. Não, precisaremos de tempo para procurar locações e fazer a seleção de elenco, disse minha mãe com um sorriso. Então, provavelmente no início do ano que vem. Você não precisa assumir nada agora. O ano que vem seria melhor, concordei. Preciso supervisionar a pré-produção de A Crepúsculo, também. Voltando-me para meu pai, continuei. O motivo de eu estar pedindo para você conversar com George Martin é que a maioria das pessoas ainda me trata como uma criança. Você também tem a experiência de produzir a maior franquia de filmes do mundo. Aliás, pensando bem, você deveria ir sem mim, depois de fazer a lição de casa, claro, e levar a mamãe com você. Ela é claramente apaixonada pela história. Vocês dois podem ser os showrunners juntos. Eu adoraria, disse a mãe radiante. Eu realmente amo As Crônicas de Gelo e Fogo. Papai refletiu sobre a proposta por alguns instantes antes de assentir. Estou procurando um novo projeto para depois que Harry Potter terminar, e este parece promissor pelo jeito que vocês dois estão falando sobre ele. Tem certeza de que não quer estrelar este projeto você mesmo? Não, respondi balançando a cabeça. É muito trabalho interpretar o mesmo personagem por tanto tempo, especialmente em uma série de TV. O máximo que eu consideraria seria uma participação especial ou um papel coadjuvante por uma temporada, desde que todas as minhas cenas sejam gravadas juntas. Qualquer coisa além disso não vale a pena para mim. Papai assentiu com a cabeça. Muito bem, então me dê o primeiro livro. Deixe-me pelo menos lê-lo antes de me encontrar com o autor. Então, como posso te ajudar hoje, Troy? Andrew Corrin sorriu para mim. É claro que o homem estava feliz. Eu não estava enriquecendo sozinho. Embora eu tivesse negociado desde o início para não pagar a ele comissões exorbitantes de corretagem ou gestão de patrimônio, eu ainda pagava a Andrew um salário mensal muito generoso para administrar minhas finanças. Por que mais ele manteria uma conta tão grande para mim? Sua riqueza tem crescido de forma constante, continuou ele após um momento. Mas preciso perguntar, como você recebe dicas sobre as ações em que investiu? Apple, Amazon e até McDonald's. Todas as ações que você escolheu multiplicaram sua riqueza várias vezes, todas, exceto a Coca-Cola. Essa mal está dando lucro. Balancei a cabeça sabiamente e respondi. O segredo das minhas dicas para ficar rico morrerá comigo. Acho que está bom. Mas você não pode me culpar por tentar, né? Disse Andrew, levantando as mãos em sinal de rendição. Por que você não me dá uma estimativa rápida das minhas finanças? Perguntei. Claro, concordou ele. Você investiu cerca de 40 milhões de dólares em cada uma das 6 empresas. Apple, Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola e McDonald's. A Apple foi a que apresentou o melhor desempenho, multiplicando seu patrimônio por 6. Da mesma forma, a Nvidia, a Netflix e a Amazon lhe renderam mais de 4 vezes o investimento, e o McDonald's dobrou seu dinheiro. Como a Netflix é relativamente menor, você atualmente possui cerca de 11% de suas ações, o que poderia até lhe garantir um assento no conselho administrativo, se quisesse. A Coca-Cola, no entanto, é a ação com o pior desempenho, rendendo apenas 10% de retorno. Então, quanto dinheiro eu tenho em ações exatamente? Perguntei. O largo sorriso de Andrew foi a resposta que por algum motivo me deixou nervoso. Capítulo 172. Você tem cerca de 900 milhões de dólares em ações, para mais ou para menos algumas dezenas de milhões, disse Andrew Corrin com um sorriso presunçoso. Enquanto isso, eu fiquei ali sentado, perplexo, sem saber o que fazer com todo aquele dinheiro. Isso, acrescentou ele, somado à sua participação de 20% na Crocs, 70% no YouTube e mais de 100 milhões de dólares na sua conta bancária. Após contabilizar seus ganhos com Echoes of You, oficialmente faz de você um bilionário. Como é difícil avaliar essas duas empresas, não tenho certeza de qual será o valor exato do seu patrimônio líquido, e isso considerando apenas os fundos disponíveis para você. Nem estou levando em conta seus fundos fiduciários e a renda passiva que você acumula anualmente neles.
Mesmo assim, acho que você merece ser parabenizado por se tornar o bilionário mais jovem do mundo que construiu sua própria fortuna, e também o ator mais rico. Caramba, exclamei, resumindo a situação perfeitamente. Com certeza, concordou Andrew com um sorriso. Será que agora todos vão saber que sou bilionário? Perguntei, hesitante. Não, só quando você fizer 18 anos, respondeu ele. Você se tornou bilionário há alguns meses, para ser mais precisa. Liguei para o seu pai para dar a notícia, mas ele achou melhor que você não soubesse até perguntar, porque estava em plena campanha para o Oscar na época. Se você tivesse 18 anos, isso já seria notícia internacional, porque você seria o bilionário mais jovem do mundo a construir sua própria fortuna. Mas a mídia estimou corretamente meu patrimônio líquido em 400 milhões de dólares alguns anos atrás, eu disse. Foi exatamente isso, disse Andrew. Um palpite. Se você consultar essas fontes de mídia, verá que seu patrimônio líquido é citado como sendo de 500 milhões de dólares, o que não está correto, como você pode ver. Na maioria das vezes, essas estimativas estão erradas quando o dinheiro não está investido em ações. Atualmente suas ações estão em um fundo fiduciário e como você é menor de idade, ninguém sabe a quem o fundo pertence. Quando você completar 18 anos, o controle será transferido publicamente para você e todos saberão. Seu nome será publicado em revistas como Forbes e Fortune. Era informação demais para eu assimilar de uma vez. Eu não era o tipo de pessoa que gostava de exibir minha riqueza para qualquer um, mas agora em menos de um ano, o mundo inteiro saberia qual era meu patrimônio líquido real. Pensei que você tivesse algumas sugestões de ações para mim quando me chamou a Londres, perguntou Andrew de repente. Porque conversar com você sobre investimentos futuros também me rende muito dinheiro. Eu não fazia isso antes, mas desde que você ganhou seu primeiro milhão no Yahoo, tenho investido uma parte da minha própria fortuna nas mesmas empresas em que você investe. Então, estou muito ansioso para saber o que você tem em mente para o futuro. Eu te liguei para isso, respondi honestamente. Eu não sabia naquela época que já tinha tanto dinheiro. Mas falando sério, $1 bilhão é mais do que suficiente para eu fazer o que eu quiser pelo resto da minha vida. Caramba, eu poderia até adotar 100 crianças e ainda assim não conseguiria gastar tudo. Então siga sua paixão, disse Andrew como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Se você tiver outra dica para ganhar mais dinheiro, use-a, e invista em boas empresas como você fez com a Crocs e o YouTube. Isso será bom para todos porque gerará mais empregos. Use seu poder de influência para promover essas pequenas marcas de nicho e torná-las grandes. Você pode até comprar ações majoritárias de uma empresa como a Netflix, já que você já possui uma parte significativa do seu valor. E como você também está no ramo cinematográfico, acho que seria a oportunidade perfeita para você. Essa foi uma excelente ideia. Eu nem sequer havia considerado comprar a Netflix, pois ela já era uma empresa de capital aberto. Adquirir qualquer empresa listada em bolsa, a não ser comprando uma pequena quantidade de ações? Era um pesadelo devido a todas as implicações legais e divulgações públicas envolvidas. Mas se eu comprasse a empresa por completo, seria uma questão totalmente diferente. Então ela deixaria de ser uma empresa de capital aberto, e eu seria o proprietário de fato, assim como fui com o YouTube. Aliás, também precisaríamos de fundos para investir mais dinheiro no YouTube. Precisamos de mais capital para mantê-lo funcionando, já que atualmente é uma empresa que gera tanto prejuízo. De repente tive a melhor ideia de todos os tempos, pelo menos na minha humilde opinião. Algo que me garantiria permanecer no topo do mundo do entretenimento por muitos anos. Ninguém como Barry Meyer jamais seria capaz de me desafiar se eu fizesse isso com cuidado. Certo, eu disse depois de organizar meus pensamentos. Eis o que faremos. Liquidaremos todos os meus ativos em todas as empresas, exceto Apple, Netflix, Crocs e YouTube. Eu precisava manter minhas participações no YouTube e na Netflix intactas para meu próximo plano. Quanto a Crocs, eu estava bastante envolvido em seu marketing e desenvolvimento de produto. Eu também tinha uma espécie de apego emocional ao primeiro produto que criei usando meu endosso. A Crocs poderia facilmente ser avaliada em $1 bilhão se fizéssemos um IPO, mas eu havia impedido isso devido a fatores futuros de mercado que só eu conhecia. Já a Apple era minha rede de segurança. Se algo desse errado com meus investimentos por causa de eventos imprevistos ou do efeito borboleta devido à minha presença, as ações da Apple continuariam valendo ouro por décadas. Certo, concordou Andrew, como se eu tivesse lhe perguntado algo muito básico. De quanto precisaremos para as despesas do YouTube? Perguntei. Pelo menos $50 milhões, respondeu ele. Assenti com a cabeça. Então esse investimento me daria ainda mais ações, certo? Sim, concordou ele. Então faça isso, eu disse. Reserve esses $50 milhões para o YouTube. Além disso, quanto dinheiro eu precisarei para comprar a Netflix por completo? Pelo menos $1,3 bilhão, respondeu ele com um semblante de desculpas. Mas você não precisa comprar tudo. Você ainda pode adquirir uma participação de 40% por $600 milhões, o que lhe dará o controle acionário de 51% agora mesmo. Não balancei a cabeça negativamente. Quero o controle total de pelo menos 70% do capital, provavelmente até mais. Então vamos esperar pela aquisição até que eu tenha dinheiro suficiente para comprá-la por completo. Então, o que você pretende fazer com esses $700 milhões que terá em dinheiro vivo? Andrew inclinou-se para a frente, ansioso, sabendo instintivamente que algo importante estava por vir da minha parte.
Isso vai soar estranho e estúpido como conselho de investimento, então tenha paciência até que eu termine de explicar a ideia. Comecei lentamente. Vendo-o assentir, continuei. Antes de entrar em detalhes, preciso que você assine este acordo de confidencialidade. Ofereci-lhe o documento que eu havia preparado exatamente para este momento. Sério? Perguntou ele, arqueando uma sobrancelha. Estou impedido por meus deveres éticos de revelar seus segredos. Os mesmos deveres éticos que lhe dizem que não deve investir na mesma carteira que o seu cliente? Respondi com um sorriso irônico. Não me importo que o faça, mas isto é algo em que insisto. Assine esse documento ou não lhe direi a próxima parte. Ele não precisava que eu dissesse que encontraria outra pessoa para o cargo. Ele assinou o contrato, embora tenha hesitado ao ver a indenização de $1 bilhão em caso de quebra do acordo de confidencialidade. Eu precisava ter certeza disso. Ótimo. Guardei o documento em uma pasta antes de me virar para o homem. Então, o motivo de todo esse sigilo é que encontrei uma fonte interna. Não posso dizer quem, mas tenho informações de uma fonte muito confiável de que o mercado imobiliário nos Estados Unidos vai entrar em colapso em breve, graças aos empréstimos subprime. Em menos de 2 anos, tudo isso vai por água abaixo. Os olhos de Andrew se arregalaram quando revelei a informação. Tem certeza disso? Com certeza, confirmei. Então faça o seguinte, use esses $700 milhões na íntegra e compre Credit Default Swaps, CDs, para mim. O máximo que puder de qualquer grande banco que esteja disposto a vendê-los, embora suas 3 principais preferências devam ser Goldman Sachs, JP Morgan e AIG. Não compre do Lehman Brothers de jeito nenhum. Andrew me encarou em silêncio por 1 minuto antes de dizer. Se fizermos isso, não sobrará dinheiro para seus futuros investimentos em filmes. Não se preocupe com isso, assegurei-lhe. Receberei um pagamento da Warner e da Paramount ainda este ano, quando meus 2 filmes forem lançados. Um deles é Harry Potter, então obviamente vai render muito dinheiro. Mesmo assim, não se esqueça de que ainda sou menor de idade e meus pais têm dinheiro mais do que suficiente para me sustentar e até investir nos meus filmes, se eu quisesse. Ele assentiu com a cabeça, concordando. Certo, vamos fazer isso. Assim, de repente, perguntei surpreso. Sim, exatamente assim, respondeu ele. Deve ser legítimo se você está apostando $700 milhões nisso. Balancei a cabeça em sinal de desapontamento. Se ao menos meus pais e minha assistente confiassem tanto nas minhas decisões. Michael Gambon e eu demos de cara com a torre mais alta de Hogwarts. Precisamos ir para a ala hospitalar, senhor. Para Madame Pomfrey, eu disse com urgência. Gambon estava agarrado aos meus ombros, apoiando quase todo o seu peso sobre mim. Ao olhar para o seu rosto, não pude deixar de sentir pena do velho. Ele parecia tão frágil e definhado, especialmente com a maquiagem que haviam usado para esta cena, que realçava ainda mais suas rugas. Não, ele recusou minha oferta falando com voz fraca. Severus, é dele que preciso. Acorde-o. Conte-lhe o que aconteceu. Não fale com mais ninguém. E não tire sua capa. Mas, você jurou me obedecer, Harry. Vá, disse ele firmemente. A contragosto peguei minha capa, mas antes que eu pudesse vesti-la, Gambon sacou sua varinha e a apontou em minha direção, lançando silenciosamente o feitiço de petrificação. Meu corpo congelou e eu caí para trás contra a parede, ainda conseguindo ver o cômodo inteiro. Desculpe, Harry, sussurrou Gambon antes de apontar a varinha na minha direção. Minha capa, que havia caído no chão, flutuou sobre meu corpo e me cobriu da cabeça aos pés. Assim que isso aconteceu, ouvi outro cântico do outro lado da sala. Expelliarmus! Corta! Gritou Rian Johnson. Perfeito, Troy. Pode vir aqui agora. Retirei a capa que me cobria e caminhei para trás das câmeras. Como eu deveria estar invisível nessa cena, eles não me mostrariam até que Dumbledore estivesse morto e minha petrificação fosse desfeita. Quem gritou Expelliarmus foi ninguém menos que Tom Felton, que interpretava Draco Malfoy. A varinha de Dumbledore voou pelos ares e caiu no chão a poucos metros dele. Boa noite, Draco, continuou Michael Gambon na cena. Quem mais está aqui? Perguntou Felton bruscamente. Ouvi você conversando com alguém. Costumo falar sozinho, disse Gambon descaradamente. Acho extremamente útil organizar meus pensamentos. Ao assistir a cena, ficou claro que ambos os atores estavam dando o melhor de si, mas Tom Felton não se comparava a Michael Gambon, que estava em um nível completamente diferente. Ele personificou perfeitamente um senhor empático que só queria o melhor para seu aluno, enquanto Felton interpretou um adolescente assustado, incumbido de algo horrível que ele não queria fazer de jeito nenhum, mas que foi forçado a fazer por causa de um certo Lorde das Trevas, Voldemort. Dumbledore ofereceu-lhe proteção, mas Draco recusou a oferta. Em seguida chegaram mais 4 comensais da morte, liderados por ninguém menos que Bellatrix Lestrange. Nos livros, Bellatrix não fazia parte do grupo que chegou a Hogwarts. Mas isso foi alterado para o filme porque Helena Bonham Carter estava simplesmente brilhante demais em seu papel em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Mate o Draco! Bellatrix gritou animadamente após alguns minutos de troca de farpas com Dumbledore, um sorriso sedento de sangue se espalhando por seu rosto. Ela não era mais Helena Bonham Carter. Seus cabelos selvagens e olhos insanos a tornavam a representação perfeita de uma personagem tão sombria e caótica. Não, respondeu uma voz rouca enquanto Severus Snape entrava lentamente no set com um rosto inexpressivo. Mesmo assim, não pude deixar de notar a indecisão em cada passo que ele dava. Alan Rickman havia mudado muito nos últimos anos.
Ele havia perdido bastante peso, e até mesmo seu rosto parecia mais radiante e jovem do que antes, uma transformação surpreendente para sua idade. Severus, Gambon chamou fracamente. Por favor, Avada Kedavra. Alan ergueu a varinha, a voz fria e deliberada, ao lançar a maldição. Um clarão de luz verde irrompeu, e Dumbledore caiu para trás, despencando da torre de astronomia para a escuridão abaixo. Imediatamente, o grupo de comensais da morte se virou e começou a recuar, desaparecendo no castelo. Assim que eles partiram, o feitiço de petrificação que me atingia se dissipou, um efeito colateral da morte de Dumbledore quebrando o feitiço. Eu estava livre para me mover novamente. Eu não conseguia acreditar no que acabará de presenciar. O choque se transformou em fúria quando joguei fora a capa da invisibilidade e me levantei. Impulsionado por uma justa indignação, corri atrás do grupo em retirada, com o coração disparado no peito. Lá embaixo reinava o caos. Uma batalha campal estava em curso, outro aspecto que Rian Johnson queria incluir no filme, além de algumas cenas de ação. Apreciei bastante a abordagem dele, pois o filme original era desprovido de qualquer ação e por algum motivo focava na comédia. Estupefaça, bradei, apontando minha varinha para as costas de um comensal da morte. A maldição atingiu o alvo e o homem caiu no chão. Cruciu. Rosnou Amicus Carroll lançando a maldição torturante contra Ginny Weasley, que se esquivou com notável agilidade. Impedimenta. Gritei, minha voz tremendo de raiva. O feitiço arremessou Amicus contra a parede, que estava acolchoada com um colchão verde para maior segurança, embora os efeitos especiais a transformassem posteriormente em pedra fria e impiedosa. Ele gemeu de dor, claramente fora de combate. Ao meu redor, McGonagall, Rony, Hermione e membros da Ordem como Lupin e Tonks, lutavam furiosamente contra os comensais da morte restantes. Harry, gritou Neville com a voz carregada de veneno. Draco, Snape e Bellatrix fugiram. O ódio em seu tom era palpável, especialmente quando falava de Bellatrix. Seus motivos para desprezá-la eram profundos. Já estou indo. Gritei de volta, abrindo caminho em meio ao caos enquanto corria na direção para onde eles haviam fugido. Harry, eu ouvi, alguém de um grupo de alunos começou, mas eu os interrompi. Saiam da frente, gritei, empurrando-os para o lado. Ao sair para o campo aberto, avistei as figuras de Snape, Draco e Bellatrix recuando. Meu sangue ferveu ao ver Bellatrix incendiar alegremente a cabana de Hagrid. Estupefaça, gritei, mirando em Snape. Ele inclinou levemente a cabeça, desviando do feitiço com uma facilidade irritante. Corra, Draco, ordenou ele, com a voz calma, porém urgente. Draco obedeceu sem questionar, desaparecendo nas sombras. Voltei-me para Snape, minha varinha tremendo de raiva enquanto eu desferia uma saraivada de maldições. Ele contra-atacou cada uma delas sem esforço, como se não passasse de uma birra infantil. Reaja, seu covarde. Sectum Sempra. O feitiço rasgou o ar, mas Snape o dissipou com facilidade. Ele zombou, a voz carregada de desprezo. Usando meu próprio feitiço contra mim, Potter? Sim, eu sou o príncipe mestiço. O livro em que você encontrou esse feitiço era meu. Antes que eu pudesse responder, Bellatrix lançou uma maldição contra mim, e uma dor imaginária explodiu por todo o meu corpo. Desabei no chão, indefesa. Não, Snape gritou para ela. Lembre-se das suas ordens, Bella. Ele pertence ao Lorde das Trevas. Bellatrix me encarou com um olhar fulminante, claramente querendo acabar comigo, mas ela cedeu, sua obediência a Voldemort se sobrepondo à sua sede de sangue. Os três se viraram e fugiram, cruzando os limites do castelo antes de desaparecerem um a um. Corta, gritou Rian Johnson, sua empolgação rompendo a atmosfera tensa. Parabéns, equipe, acabamos de filmar Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Conseguimos. Josh, o primeiro assistente de direção, comemorou com a voz ecoando pelo set. O entusiasmo era contagiante e logo toda a equipe explodiu em celebração. Para muitos, o fim das filmagens significava desemprego temporário, mas havia uma inegável sensação de orgulho e realização no ar. Apesar disso, ninguém estava mais feliz do que eu. Finalmente, eu estava livre de fazer um filme da Warner Bros., por pelo menos um ano. Com o livro Harry Potter e as Relíquias da Morte ainda não lançado, e faltando mais de um ano para o lançamento, a produção dos filmes finais não começaria tão cedo para evitar spoilers. Por enquanto, eu podia desfrutar do raro luxo da liberdade. Capítulo 173. Junho de 2006, Ilhas Virgens Britânicas. Relaxei na vasta praia de areia que se estendia até onde a vista alcançava, usando apenas um par de óculos de sol. Os raios de sol bronzeavam meu corpo perfeitamente da cabeça aos pés. Pelo amor de Deus, você não pode ao menos usar uma sunga, disse uma voz feminina, com clara irritação em seu tom. Inclinei levemente a cabeça na direção da pessoa que falava, a garota que eu havia conhecido recentemente. Nadia Anton, namorada de Evan, era inegavelmente linda, com um corpo voluptuoso e cabelos loiros ondulados presos em um coque. Ela usava um biquíni branco que realçava sua silhueta. Embora ela e Evan estivessem juntos há algum tempo, eu só a tinha encontrado uma vez antes desta viagem. Normalmente, quando ela vinha me visitar, eu estava viajando a trabalho. Esta era a primeira vez que passávamos mais do que alguns minutos juntos. E agora eu me sentia tão à vontade com a presença dela que nem me preocupei em cobrir minhas partes íntimas. Relaxa, tá? Eu disse retoricamente. Somos adolescentes numa ilha sem nossos pais. Estou surpresa que você também não esteja pelada. Sou adulta, retrucou ela. Não preciso de supervisão dos pais.
E o Evan também não. Eu não sabia. Evan tinha completado 18 anos no mês passado e não perdeu a oportunidade de se gabar de sua suposta superioridade e maturidade em relação a mim. Gesticulei em direção à praia ao nosso redor. Tomar sol na pele nua é a experiência mais libertadora que existe, senhorita adulta. Este é o único lugar onde posso fazer isso sem me preocupar com paparazzi, graças ao meu pai que me presenteou com esta ilha. Se você tem algum problema com isso, procure outro lugar para se bronzear. Eu adorava tomar sol nu. Era quase impossível fazer isso em qualquer outro lugar quando se era tão popular quanto eu. Sempre que visitávamos uma praia particular, eu aproveitava a oportunidade. Meu pai, conservador em relação à nudez casual devido à sua criação americana, não gostava, mas minha mãe era mais liberal. Certa vez, ela até se juntou a mim. Quando Eva entrou para a nossa família, nós dois o apresentamos à prática e, claro, ele a abraçou de todo o coração. Não havia nada remotamente sexual nisso. Depois dos primeiros minutos, todas as inibições desapareciam e tomar sol de qualquer outra forma parecia impossível. Arg, Nádia gemeu. Você é um caso perdido. Não, você é uma hipócrita, retruquei. Você não parece ter problema nenhum com Evan fazendo a mesma coisa ali. Apontei para Evan, dormindo profundamente ao lado dela, também sem roupa, com o livro aberto cobrindo o rosto da luz forte do sol. É porque eu já. Nádia parou de falar, recusando-se a terminar a frase. Por fim, apenas bufou e se virou visivelmente irritada. Meus pais não puderam participar dessas férias por causa de compromissos de trabalho. Eles estavam ocupados com a pós-produção de Harry Potter, a aquisição de Game of Thrones e o projeto de TV da minha mãe na BBC. A contragosto, eles me deixaram levar a Rihanna no lugar deles. Como eu ia trazer a Rihanna, o Evan convidou a Nádia também. Como manda a tradição, eu também convidei o Jamie e a Emma. A Emma recusou, sabendo que seria estranho com a Rihanna por perto, mas o Jamie aceitou e trouxe a namorada dele, Evan Raquel Wood. Para não confundir com o Evan, todos a chamávamos de Raquel. Eu também convidei um amigo americano, o Benji Cooper, e a namorada dele, a Ashley. Infelizmente, o Benji e a Ashley terminaram, mas o Benji ficou super feliz em se juntar a nós com a nova namorada, a Sarah. É óbvio que todos na ilha tinham pelo menos 18 anos e assinaram acordos de confidencialidade garantindo que não divulgariam nada do que acontecesse ali. Eles também concordaram em não tirar fotos nem gravar vídeos sem minha permissão expressa. Jamie, Raquel, Benji e Sarah estavam em seus respectivos quartos, fazendo sabe-se lá o quê. Rihanna ainda estava se arrumando sem pressa. Das 8 pessoas na ilha, apenas Nádia tinha problemas com nudez. O resto de nós já havia passado bastante tempo sem roupa, o que a tornava a exceção. Eu não a culpava, era uma escolha totalmente dela, e ninguém deveria se sentir pressionado a fazer algo com que não se sinta confortável. Dito isso, ela não tinha o direito de ditar o que eu podia ou não fazer na minha própria ilha. Optando por ignorar a tensão, voltei a aproveitar o sol. Alguns minutos depois, meu relaxamento foi interrompido por uma sombra que se projetou sobre mim. E aí, Tigrão Rihanna me cumprimentou com um sorriso sexy. Tem espaço para mim também? Sem esperar por uma resposta, ela desabotoou a parte de cima do biquíni, deixando-a cair na areia. Por um instante fiquei hipnotizado. Rihanna era tão descontraída quanto eu sempre imaginei. Sua pele nua brilhava impecavelmente ao sol. Ela usava apenas um sarong verde-mar, amarrado frouxamente em sua cintura fina, o que realçava ainda mais sua beleza. Através da fenda lateral, era evidente que ela não usava nada por baixo. Antes que eu pudesse desviar o olhar da óbvia distração que era o seu corpo, ela se aproximou. Unindo-nos, ela levantou uma perna por cima da espreguiçadeira que eu estava usando e sentou-se em cima de mim, com o traseiro a poucos centímetros da minha virilha. Ela parecia não se importar com a minha falta de roupa ou com os olhares de reprovação que Nádia nos lançava. Havia muitas espreguiçadeiras por perto, mas Rihanna optou por ignorá-las todas. Não que eu estivesse reclamando. Oi, sussurrei, finalmente encontrando seu olhar. Uma mecha solta de seu cabelo havia caído sobre seu rosto, então a coloquei delicadamente atrás de sua orelha. Oi, ela sussurrou de volta, inclinando-se ainda mais para perto. Nossos lábios se encontraram num beijo que parecia tudo o que eu precisava e muito mais. Perdi a noção do tempo, sem conseguir dizer quanto tempo durou, mas eu não queria que acabasse. Sem hesitar, puxei-a para mais perto, minhas mãos percorrendo suas costas lisas, da nuca até o bumbum empinado, escondido pelo tecido fino do sarong. Logo, alcancei o nó que o prendia, pronto para remover a única barreira entre nós. Rihanna se afastou de mim, seu olhar se voltando para onde Nádia e Evan estavam sentados há poucos minutos. Devem ter ido embora quando as coisas esquentaram entre nós. Para onde eles foram? Perguntou ela, perplexa, com os cabelos soltos caindo pelas costas nuas, realçando ainda mais sua beleza. Eu não dou a mínima, rosnei, puxando o pareu dela completamente. Já faz um tempo que quero fazer isso na praia. Topa? Minha mão apertou sua bunda possessivamente. Você não se importa que os outros provavelmente consigam nos ver de dentro da casa? Deixe-os em paz, eu disse com ousadia. Contanto que saibam que você é minha e não tenham ideias maliciosas, não me importo. Com isso, puxei-a para outro beijo. Isso foi fenomenal, gemeu Rihanna, a voz suave de prazer enquanto a rede que compartilhávamos balançava delicadamente na brisa. A palmeira acima projetava a sombra perfeita sobre nossos corpos nus e entrelaçados. Eu já havia perdido a conta de quantas vezes fizemos isso. Na espreguiçadeira, na areia, na água, até mesmo nesta rede.
Toda vez que estou com você, me pergunto por que volto sempre, disse ela com um tom melancólico. Então não vá. Olhei para o rosto dela, apoiado no meu peito, e levantei seu queixo até que nossos olhos se encontrassem. Venha para Londres. Você não precisa ficar em Los Angeles. Tenho um contrato com o Jay-Z, argumentou ela sem muita convicção. Não posso simplesmente abandoná-lo. Seu contrato não determina onde você mora quando não está trabalhando, retruquei. Você pode gravar músicas em Londres e a gravadora pode publicá-las de qualquer lugar do mundo. Não estamos mais nos anos 80, querida, com a internet tudo é possível. Ela hesitou, desviando o olhar enquanto encostava a bochecha de volta no meu peito. Um silêncio pairava entre nós, pesado e não dito. Quando se tornou insuportável, eu quebrei. Lembra quando você disse que eu podia te trair quando você estivesse fora? Não é traição se você tiver minha permissão, ela rebateu. É para mim. Eu te amo demais para fazer isso com você. Rihanna parou imediatamente. Senti a tensão percorrer seu corpo enquanto seus músculos se contraíam. Ela não esperava que eu dissesse aquilo. Nem eu. Era a primeira vez que eu confessava meu amor por ela. Até então, só havia dito essas palavras a uma outra garota, mas agora eu percebia que o que eu sentia por Emma não chegava nem perto do que eu sentia por Rihanna. Isso era algo completamente diferente, algo indescritível. Você me ama? Perguntou ela, a voz quase num sussurro. Nossos olhares se encontraram, um pouco marejados, embora pudesse ser apenas o sol. Claro que sim, eu disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Adoro o jeito como você sempre pensa em mim antes de fazer qualquer coisa. Adoro sua personalidade incrível e seu senso de humor. E não faz mal nenhum que você seja absurdamente linda e incrivelmente boa na cama. Nunca conheci ninguém que me pareça tão perfeito quanto você. Antes que eu pudesse terminar de abrir meu coração, um soluço baixo escapou de seus lábios, interrompendo-me. Ei, eu disse, acariciando delicadamente o rosto dela com as mãos. Nada disso. Enxuguei suas lágrimas com os polegares. Em meio às lágrimas, ela esboçou um pequeno sorriso e disse, ninguém nunca me disse nada tão doce. Graças a Deus que não respondi falando muito sério. Como mais eu teria te fisgado? Ela deu uma risadinha, um som leve e reconfortante, antes de se inclinar e me beijar. Não precisei de convite para aprofundar o beijo. Nossas línguas se encontraram em perfeita harmonia, sem necessidade de palavras, enquanto eu entregava todo o meu amor e devoção naquele instante. Quando a necessidade de ar se tornou insuportável, ela recuou um pouco e disse, está bem. Tudo bem? Repeti com um largo sorriso se espalhando pelo meu rosto enquanto começava a suspeitar do que ela queria dizer. Vou me mudar para Londres para ficar com você, disse ela suavemente. Meus olhos brilharam quando a ficha caiu. Tem certeza? Sim, ela confirmou com um aceno de cabeça. Eu quero porque também te amo. Não quero ficar longe de você por mais tempo. Amo minha carreira, mas tenho certeza de que encontrarei um equilíbrio que funcione para nós. Não se preocupe com a sua carreira, assegurei-lhe. Vou garantir que você esteja no topo do mundo da música quando eu terminar com você. Não, disse Rihanna firmemente, com uma expressão que não deixava margem para dúvidas. Eu irei a Londres, mas com uma condição. Você não interferirá na minha carreira, assim como eu não interferirei na sua. Olhei para ela com uma expressão confusa. Por quê? Eu me sinto bem quando conquisto algo sozinha, explicou ela. Já me sinto inadequada perto de você. Se você me ajudasse além disso, seria. Ela balançou a cabeça. Você promete? Tudo bem, concordei com um pequeno suspiro. Não vou ajudar sua carreira. Ela assentiu com a cabeça, satisfeita, antes de voltar a repousar a cabeça no meu peito. Eu sabia que ela não precisava realmente da minha ajuda, mas às vezes, tudo que alguém precisa é um pouco de apoio da pessoa que ama. Rihanna era orgulhosa demais para aceitar minha ajuda tão abertamente, mas isso não significava que eu não pudesse encontrar maneiras sutis de apoiá-la se ela precisasse. Vamos lá, eu disse, dando-lhe um tapinha leve nas costas e apontando para o oceano. Vamos nadar pelados de novo. Aquele sorriso malicioso que ela me deu era o sonho de qualquer cara. Até onde a vista alcançava, a ilha me pertencia. Era um paraíso deslumbrante, com vegetação exuberante e uma extensa faixa litorânea de areia intocada, aninhada no coração das Ilhas Virgens Britânicas. Meu pai me deu a ilha de presente de aniversário este ano. 2 anos atrás, ele comprou 2 ilhas desabitadas por menos de $1 milhão. Na época, elas estavam intocadas pela presença humana. Nos últimos 2 anos, uma linda mansão foi construída em cada uma delas. No nosso último aniversário, Evan e eu ganhamos uma ilha cada um. A ilha do Evan ainda não estava mobiliada, então escolhemos a minha para esta viagem. Minha mansão era perfeita, equipada com um sistema de energia solar e um sistema de purificação de água por osmose reversa. Tinha 7 quartos totalmente mobiliados com todos os luxos que o dinheiro podia comprar. A praia era imaculada como algo saído diretamente do paraíso, intocada pela poluição e pelos turistas. Nenhum plástico descartável poluía a orla, apenas extensões infinitas de areia limpa e águas cristalinas. Por mais que eu quisesse ficar mais algumas semanas ali, sabia que era hora de voltar. Já fazia um mês desde que chegamos e eu estava começando a sentir falta dos meus pais. A ilha não tinha internet e a única maneira de contatar alguém era por telefone via satélite. Essa desintoxicação digital tinha sido revigorante. Embora o mundo não estivesse tão conectado às telas como estaria em alguns anos, aproveitei o tempo sem interrupções com a Rihanna e meus amigos. Obrigado por nos convidar, Troy, disse Benji, agradecido quando estávamos só nós dois. Eu realmente adorei fazer parte do seu grupo.
Nosso barco para sair da ilha chegaria em poucos minutos, e todos os outros estavam ocupados conferindo seus pertences para garantir que nada fosse esquecido. Benji e eu éramos os únicos que tínhamos terminado de arrumar as malas mais cedo. Sem problema, cara, eu disse, apertando a mão dele num gesto fraternal. Adorei ter você e a Sarah aqui. Bem, ele coçou a nuca sem jeito, não vai ter eu e a Sarah de verdade depois que formos embora. Foi só um caso de verão. Ela vai para a Colômbia no outono. Sinceramente, eu só a trouxe porque todo mundo já tinha alguém, e eu não queria ser o solitário esquisito aqui. Olhei por cima do ombro dele, onde Sarah acabará de sair de casa com Nadia. As duas garotas se deram muito bem, e estavam em uma conversa animada, rindo de alguma coisa. Sarah tinha aquele charme de garota comum, o tipo de charme que floresce durante o verão. Embora seu corpo não fosse tão desenvolvido quanto o de Nadia, Raquel ou Rihanna, havia uma inocência inegável em seu rosto que não podia ser fingida. Então ela não foi um relacionamento passageiro depois do término com a Ashley? Perguntei. De certa forma, sim, admitiu ele. Mas ela sabia o que era desde o início. Nós dois sabíamos. Assenti com a cabeça, compreendendo. Então, quais são seus próximos passos? Quais são seus planos, já que você não vai para a universidade? Benji bagunçou o cabelo, um tique nervoso que eu já havia notado antes. É isso aí, cara. Eu não sei. A frustração transparecia em sua voz. Todo mundo parece já ter a vida resolvida. Eu não quero ir para a faculdade. Simplesmente não quero. E além disso, meus pais sofreram um grande prejuízo com os negócios. Eles não têm condições de me mandar para a faculdade, e eu não quero me formar afundado em dívidas. Pensei por um instante antes de responder. Você deveria ir para a universidade, disse com firmeza. Se é isso que você quer, eu patrocino seus estudos. Seus olhos se arregalaram em choque, mas eu continuei. Falando sério, se eu não fosse tão renomado quanto sou, eu aproveitaria a oportunidade para fazer algo assim. Você merece. Obrigado pela oferta, mas não posso te pedir isso, cara, disse Benji com um sorriso agradecido. Além disso, não quero ir para a faculdade. Não é para mim. Se é isso que você quer, eu disse, concordando. Ficou claro que ele estava desconfortável, provavelmente por ter ouvido o mesmo conselho de inúmeras pessoas ao longo do último ano. Mesmo assim, eu não conseguia me livrar da ideia de como seria ótimo se ele estivesse em Londres. Eu poderia lhe dar um emprego e... Uma ideia me ocorreu. Voltei-me para ele. Você gostaria de trabalhar para mim? O quê? Perguntou ele, pego de surpresa. Estou falando sério, eu disse, com um tom firme. Preciso de alguém em quem possa confiar plenamente. Você confia em mim? Ele pareceu genuinamente surpreso. Eu ri baixinho. Cara, você já me viu completamente nu e em mais de algumas situações comprometedoras neste último mês. Ainda precisa perguntar? Seu rosto corou imediatamente ao se lembrar. Houve um momento particularmente constrangedor em que ele e Sarah nos flagraram, a mim e a Rihanna, na praia. Claro, não paramos por causa deles, mas isso os deixou visivelmente desconfortáveis por alguns dias. Você terá que se mudar para Londres, acrescentei, então pense bem nisso. Não quero que você se sinta pressionado. Ele parecia dividido, com uma expressão que misturava surpresa e incerteza. Por alguns minutos pareceu perdido em pensamentos, depois fechou os olhos, respirou fundo e disse, que se dane. Vamos nessa. Eu não tenho nada que me prenda a Nova York além dos meus pais, e tenho certeza de que eles vão entender. Não consegui esconder meu sorriso. Bem-vindo à equipe, Benji. Capítulo 174. Voltar a Londres depois de tanto tempo foi como acordar de um sonho e voltar à realidade. Infelizmente, tive que voltar sem a Rihanna. Ela precisava resolver algumas coisas em Los Angeles antes de se mudar para cá. O Evan e a Nadia viajaram separadamente de mim, já que ela estava indo para a casa dela, e o Evan, sempre um cavalheiro, se ofereceu para levá-la. Isso deixou só eu e o Benji, que voou direto para Londres porque já tinha trazido todas as suas coisas. Troy chamou Benji, nervoso. Você nunca me disse quais eram as minhas funções. Essa foi uma excelente pergunta, uma para a qual eu não tinha resposta. Eu gostava do Benji e queria que ele fizesse parte da minha equipe recém-formada, mas ainda não tinha decidido qual função atribuir a ele. Eu observei, considerando seus pontos fortes. Eu realmente precisava de um gerente, mas ele era muito jovem e inexperiente para isso. Em que você é bom? Perguntei enquanto voltávamos para a casa dos meus pais no meu Range Rover. Ele me encarou por alguns instantes antes de dizer, você não tem mesmo um emprego para mim, tem? Está fazendo isso por pena ou algo assim? Claro que tenho um emprego para você, menti com naturalidade. Na verdade, tenho algumas vagas em aberto. Só não conheço suas habilidades, por isso perguntei. Ele ainda não parecia totalmente convencido, mas respondeu, adoro assistir filmes. Pode parecer piegas, mas comecei a assistir por sua causa. Eu via seus filmes quando criança, e isso me inspirou a assistir mais. Vejo centenas de filmes por ano. Cheguei a pensar em me tornar um crítico de cinema profissional. É uma profissão terrível, eu disse, balançando a cabeça. Um dos piores trabalhos relacionados a cinema que existem. O pagamento é miserável para a maioria dos críticos, e é um trabalho ingrato. Ou você escreve a mesma crítica genérica que todo mundo, ou as pessoas te odeiam. Se você faz uma crítica negativa de um bom filme, é acusado de inveja e de tentar prejudicar o filme. Se você elogia um filme ruim, as pessoas presumem que você foi pago. Sem falar que você precisará de um diploma em jornalismo ou literatura só para conseguir uma oportunidade em um veículo de comunicação respeitável. Benji suspirou derrotado. Então, o que posso fazer?
Quebrei a cabeça pensando em possibilidades, e então algo fez sentido. Já que você gosta de filmes, pode começar lendo roteiros para mim, eu disse. Recebo pelo menos de 200 a 300 propostas por mês. Seus olhos se arregalaram. Sim, eu ri baixinho. É muita coisa. Até agora, meu assistente Tobias tem cuidado disso, mas ele já está sobrecarregado. Você não precisa escolher os roteiros para mim agora, apenas resuma a história e meu papel nela. Eu tomarei a decisão final. Eu jamais deixaria outra pessoa tomar a decisão final sobre meus filmes futuros, ninguém no mundo sabia melhor do que eu quais roteiros teriam sucesso e quais não. Mas com a pilha de ofertas aumentando a cada dia, eu precisava de alguém para me ajudar a gerenciá-las. Mas isso só acontece quando eu não estou filmando. Quando eu estiver, você vem comigo e eu encontro algo para você. Você provavelmente pode assumir algumas das funções do Tobias quando ele estiver fora em produção. Ele é produtor de cinema? Perguntou Benji, confuso. Produtor associado, assenti. Estou produzindo alguns filmes nos quais não sou o protagonista e não estarei muito envolvido. Então, se surgir algum problema, Tobias talvez precise intervir e resolver as coisas. Mas não se preocupe com isso agora, ainda faltam meses. Conforme continuávamos a discutir o seu papel, Benji ficava cada vez mais entusiasmado. Não acredito, disse ele praticamente eufórico. Vou ganhar a vida lendo roteiros de filmes. Dei uma risadinha ao ver seu entusiasmo, justamente quando chegamos em casa doce lar. Assim que saí do carro, dois seres correram em minha direção, Loki e mamãe. Loki, meu raio de sol agitado, quase me derrubou. Mal consegui segurá-lo antes que ele começasse a lamber meu rosto com um entusiasmo desenfreado. Eu também senti sua falta, meu filho, eu disse, abraçando-o. Por mais que eu quisesse trazê-lo de férias, os quias não eram feitos para clima tropical. Além disso, mamãe praticamente implorou para que eu o deixasse com ela, para que pelo menos um de seus filhos ainda estivesse em casa. Só o Loki, brincou a mãe. Espero que você não tenha se esquecido da sua velha mãe. Dei uma risadinha e soltei Loki, observando-o enquanto ele tentava farejar um Benji com aparência nervosa. Sem que eu precisasse que me dissessem nada, abracei minha mãe. Ela acariciou minhas costas com carinho antes de suspirar. Meu Deus, que saudade de você, meu amor. Não sei como vou me virar quando você sair de casa. Vou arranjar um lugar por perto, prometi enquanto nos despedíamos. Então você está planejando se mudar em breve, observou a mãe, lendo nas entrelinhas com facilidade. Contive uma careta e sorri, tentando evitar o assunto. Não pensei nisso seriamente. Melhor não falarmos disso agora. Mãe, este é meu novo amigo e funcionário, Benji Cooper. Benji, está é minha mãe, Kate. Voltei-me para Benji e o encontrei com uma expressão de puro terror enquanto Loki rosnava para ele. Troy, por favor, mantenha seu cachorro na coleira. Que estranho. Loki se dá bem com todo mundo. Inclinei a cabeça confuso, antes de um sorriso se abrir em meu rosto. Isso significa que você é um personagem suspeito, Benji? A essa altura, Loki já havia dado alguns passos à frente, parecendo pronto para atacar. Benji rapidamente ergueu sua mala como um escudo improvisado e gritou. Chega de brincadeiras. Me ajude, cara. Dei uma risadinha antes de me virar para a fera que rosnava e dizer firmemente, Loki, vem aqui. Apontei para o chão ao meu lado. Assim que dei a ordem, ele interrompeu sua postura agressiva e veio correndo, sentando-se o mais calmamente que conseguiu. Seu olhar, no entanto, permaneceu fixo em Benji, que ainda não parecia totalmente tranquilo. Eu odeio cachorros, ele sussurrou. Eu os odeio completamente. Eles conseguem sentir seu medo, observei. Ou pelo menos é o que dizem. Mas não se preocupe, Loki vai se acostumar com você rapidinho. Benji respirou fundo antes de murmurar. De repente, não estou me sentindo muito bem em relação a este trabalho. Você vai ficar bem, eu disse com desdém, dispensando suas preocupações. Vamos, deixe-me mostrar seu quarto. Rick Gervais estava ficando inquieto. Ele tinha um episódio para gravar em menos de 3 dias e ainda não tinha conseguido o convidado famoso que queria. Encontrar algum ator de segunda linha disposto a participar do programa não era problema. O difícil era convencer os atores de primeira linha. Ele e seu parceiro de escrita, Stephen Merchant, haviam preparado vários roteiros adaptáveis a qualquer celebridade de primeira linha, independentemente de gênero ou idade. Mas sua primeira escolha foi um adolescente que por um azar, estava de férias em uma ilha particular sem sinal de celular. Rick havia ligado para o pai de Troy Armitage quase um mês atrás, e novamente 10 dias atrás, obtendo sempre a mesma resposta. Desta vez, porém, Steve Kloves finalmente lhe deu o número do assistente de Troy, pedindo que ele ligasse de volta em 2 semanas. Faltavam apenas alguns dias para o prazo final. Infelizmente, Rick não tinha alguns dias disponíveis. Ele pegou o telefone e descou. Alô? Respondeu uma voz jovem, masculina e americana. Olá, cumprimentou Rick. Estou falando com... Ele olhou para o nome rabiscado em seu bloco de notas. Tobias? Não, respondeu o menino. Rick já tinha adivinhado, a voz era muito jovem. Por um instante, ele se animou com a possibilidade de ser o próprio Troy. É o Benji. O Tobias está de licença médica e deixou o celular do trabalho comigo. Quem está ligando? Perdoe minha falta de educação, disse Rick. Sou Rick Gervais. Conversei com o pai do Troy mais cedo sobre uma possível participação especial dele no meu programa de TV. Se o Troy estiver disponível, eu poderia passar aí para discutirmos o roteiro com ele. Espere, interrompeu Benji. Rick Gervais, o criador e ator principal de The Office e Extras.
Sim, Rick sorriu, satisfeito com o reconhecimento, mesmo que o garoto não pudesse vê-lo. O papel que tenho em mente é para extras. Então, quando posso ir conhecê-lo? Rick precisava de Troy no programa a todo custo. Adiar o episódio não era uma opção. Se fosse preciso ir pessoalmente à casa dele para convencê-lo que assim fosse. Desculpe, Sr. Gervais, desculpou-se Benji. Sou novo aqui, então não sei bem como as coisas funcionam. Deixe-me falar com Troy e já lhe retorno. Tudo bem? Com certeza Rick assentiu com a cabeça. Assim que a ligação terminou, ele se recostou e esperou. Se não ligassem para ele dentro de 1 hora, ele ligaria novamente. Vamos lá, eu disse com uma risadinha, mudando de canal na TV casualmente. É sua primeira semana. Não tenha tanta pressa em escolher um projeto para mim, especialmente um na TV. Mas você nem ouviu falar do que se trata o projeto, reclamou Benji. Rick Gervais é o criador e ator principal. É para aquele programa de TV, Extras. Rick Gervais, um dos melhores, se não o melhor, comediantes britânicos do século XXI. Assim que ouvi seu nome, imediatamente me lembrei da lendária série de TV que ele criou, The Office. Também me lembrei de vê-lo apresentar o Globo de Ouro no futuro, onde ele causaria alvoroço com seus comentários afiados e sem papas na língua sobre a cultura das celebridades em Hollywood. Mas por mais que tentasse, não conseguia me lembrar de uma série chamada Extras. Talvez não tenha feito muito sucesso, ou talvez nunca tenha se tornado tão famosa por não ter uma versão americana. Seja como for, eu não tinha ideia do que esperar dessa série, ou desse episódio em particular. Acho que você deveria fazer isso, disse minha mãe, deixando de lado a revista de moda que estava folheando. Sem nem sequer ler o roteiro, ergui uma sobrancelha. O Rick é um escritor brilhante, disse minha mãe. Não o conheci pessoalmente, mas a escrita dele é afiada e espirituosa. No mínimo, conheça-o antes de decidir se aceita o papel. Também seria um bom treinamento para você fazer um programa de TV. É uma comédia, mãe, observei. Não é um drama. Isso me lembra. Você nunca me deu o roteiro. Vou fazer melhor e te dar uma explicação completa mais tarde, ela sorriu. Por enquanto, por que você não vai encontrar o Rick? Deixe que ele te fale sobre o papel. Você já teve um tempo de descanso suficiente, pode voltar a trabalhar aos poucos, se quiser. Não foi uma má ideia. Mergulhar de cabeça em um grande filme parecia demais, mas uma participação especial em um programa de comédia na TV? Essa foi a maneira perfeita de recomeçar. Não acredito que te envolveram nisso também, Warwick, eu disse ao meu colega de elenco de Harry Potter. Warwick Davis, que interpretava o professor Flitwick, estava vestido com uma fantasia bizarra que supostamente era de um elfo da floresta, embora não se parecesse em nada com um. Enquanto isso, eu estava com um uniforme completo de escoteiro, incluindo lenço no pescoço. A pior parte? Os shorts. Eles me deixavam com uma aparência absolutamente ridícula, mas eu não reclamei. Essa era a graça da comédia. Rick é incrível, disse Warwick em tom de conversa. Stephen também. E você não se importa que estejam zombando do nanismo? Mas não são, né? Rebateu Warwick. Eles estão zombando de pessoas que se sentem desconfortáveis com a ideia de nós, anões, vivermos vidas normais. É uma linha tênue, mas acho que eles a percorrem com perfeição. Tive que admitir, o episódio poderia facilmente ter se tornado insensível se eles tivessem exagerado um pouco. Mas Rick e Stephen sabiam exatamente a hora de atacar e a hora de recuar. Sem falar que o roteiro era tão engraçado que eu ri por 10 minutos seguidos só de ler uma vez. Pessoal, Rick Gervais se aproximou de mim e de Warwick, colocando a mão no meu ombro. Eu praticamente o dominava, o que tornou a conversa um pouco constrangedora. Obrigado por aceitarem isso com tão pouco tempo de aviso. De jeito nenhum, eu disse. Este é um dos roteiros mais engraçados que já li. Eu tinha que fazer isso. Além disso, eu estava querendo experimentar um papel totalmente cômico. Este é perfeito. Com certeza, concordou Warwick. Rick sorriu antes de perguntar. Você sabe suas falas? Sim, senhor. Prestei-lhe continência, fazendo alarde do meu uniforme de escoteiro. Ele deu um sorriso irônico e, em seguida, disse com a maior seriedade, isso foi terrível. Não faça isso de novo. Eu caí na gargalhada. A melhor parte? Eu sabia que ele estava falando completamente sério. Logo em seguida, Stephen Merchant assumiu seu lugar atrás das câmeras enquanto nós três nos posicionávamos. Ele e Rick tinham uma relação de trabalho perfeita. Sempre que Rick atuava, Stephen assumia o controle como diretor e vice-versa. Quando ambos estavam em cena, dividiam as funções de direção, com um deles dando as ordens. Como Rick estava nessa cena comigo e com Warwick, Stephen ficou atrás das câmeras. Ação! Assim que ouvi a ordem, dei um passo à frente e vi Warwick fingindo chorar como uma criança pequena, com as mãos cobrindo o rosto. Ele estava empoleirado em um cogumelo gigante, um que parecia ter saído diretamente de um jogo do Super Mario. Elfo da floresta. Toquei em seu ombro. Por que você está chorando? Ele deu um suspiro dramático antes de responder com uma voz aguda e infantil. Por mais que eu sopre, minha flauta não faz som nenhum. Droga, isso soa muito gay. Sua voz voltou ao normal ao final da frase. Eu não aguentei mais. A cena já era absurda o suficiente, mas a expressão impassível de Warwick e seus comentários autoconscientes me fizeram perder a cabeça. Ha. Warwick e eu nos dobramos de tanto rir, e não fomos os únicos. Todos no set estavam morrendo de rir, incluindo Rick e Stephen. A situação era hilária por si só. Warwick interpretava um elfo cuja flauta não funcionava. Mas quando ele me entregou a flauta, eu a limpei e de repente, ela voltou a funcionar.
Agora, se você simplesmente substituísse a palavra elfo por gay, o significado da cena inteira assumiria uma perspectiva completamente diferente, involuntariamente sugestiva. Essa é toda a insinuação, disse Rick, sorrindo quando as risadas finalmente cessaram. Agora vamos lá, pessoal, vamos terminar com isso. Capítulo 175. E aí, pessoal, o que estamos fazendo? Perguntei alegremente enquanto me sentava em frente a Rick Gervais e sua colega de elenco, Ashley Jensen. Esta última, uma bela mulher na casa dos 30 e poucos anos, interpretava a protagonista feminina da série, a mulher por quem meu personagem estava apaixonado naquele momento. Só estou comendo, respondeu Ashley. Ótimo. Assenti com confiança antes de me inclinar para a frente. Olha, obrigado por me proteger mais cedo. A oferta ainda está de pé. Que oferta? Perguntou ela perplexa. Sabe? Lancei-lhe um olhar significativo. Como ela ainda não entendeu, fiz o com o indicador e o polegar da mão esquerda e, repetidamente, passei o indicador da mão direita por dentro dele, arqueando as sobrancelhas de forma sugestiva. Ashley pareceu um pouco desconfortável e mudou de assunto rapidamente. Quero tomar um drink. Vocês precisam de alguma coisa? Vou querer uma xícara de chá, disse Rick. Me traz um bourbon, por favor, querida, eu disse, recostando-me no banco. Acho que aqui só servem chás e cafés, ela observou. Então me traga uma xícara de café, e bem forte. Eu não gosto dessa porcaria fraca. Parei no meio da frase quando Ashley se levantou e saiu. Me virei para Rick. Ops, não devia falar palavrão, sabe, para manter minha imagem de bom moço. Essa fala não estava no roteiro, mas soou natural. Abaixando a voz, me inclinei para frente. Escuta, quando ela voltar, inventa uma desculpa e nos deixa em paz, tá bom? Rick pareceu surpreso, mas assentiu levemente. O que você planejou? Com confiança, tirei um preservativo completamente desenrolado do meu bolso. Você desvendou o mistério, observou Rick. Assenti com a cabeça. Pronto para a ação. Estiquei-o de volta como um elástico. Só espero que seja grande o suficiente para antes que eu pudesse terminar, a camisinha escapou dos meus dedos e voou para trás de mim. Me virei bem a tempo de vê-la cair em cheio no rosto de uma senhora idosa que até então, estava tranquilamente saboreando sua sopa. A mulher era ninguém menos que Dame Diana Rigg. Ela estrelou a icônica série de TV dos anos 60, Os Vingadores, embora o público mais jovem a reconhecesse mais tarde como Olenna Tyrell em Game of Thrones. Esperamos que nesta linha do tempo, ela ainda interprete o papel. Posso ter meu Johnny de volta? Perguntei, usando a gíria britânica para a camisinha. Posso ter meu Johnny de volta? Corrigiu ela, imperiosamente. Posso ter meu Johnny de volta? Repeti. Por favor, acrescentou ela. Sim, eu disse. Mas não se chama Johnny, né? Perguntou ela. Durex. Eu tentei. Não, isso é uma marca, disse ela. Diga, posso ter de volta meu preservativo ou bainha? Durante todo esse tempo, a camisinha ficou pendurada no cabelo dela. Sinceramente, parecia até que ela estava gostando do absurdo da situação. Posso tomar meu profilaxia, Tic? E posso ficar com ele, por favor? Perguntei, mais uma vez esquecendo as boas maneiras e voltando a usar posso. Sim. Ela fez uma careta de nojo antes de arrancar o elástico do cabelo e me devolver. Guardei-o de volta no bolso. Você não está se esquecendo de algo? Perguntou Dame Diana, fazendo-me virar-me. Sim. Obrigada, Dame Diana. Voltei-me para Rick Gervais que perguntou. Você ainda vai usar isso? Sim, vai ficar tudo bem, eu disse com indiferença, como se não fosse nada demais. Que garota sortuda, comentou Rick pouco antes da voz de Stephen Merchant ecoar pelo estúdio. Corte. Assim que ele anunciou, me virei para Rick. Graças a Deus você não fez nenhuma piada sobre camisinhas Trojan. Acredite, eu queria, brincou ele. Mas não combinava com o resto da cena, então desisti da ideia. Faz sentido. O cérebro do Rick funcionava 10 passos à minha frente quando se tratava de comédia. A essa altura, a piada do exército de camisinhas já era velha, então ele devia já tê-la ouvido antes, algo que ele acabou de confirmar. Com isso, encerramos suas cenas, disse Rick. Eu havia solicitado que todas as minhas cenas fossem filmadas juntas, e a produção foi além, agendando tudo para um único dia. Agradeci muito o esforço. Normalmente, uma sitcom de meia hora como essa era filmada em 3 ou 4 dias, mas como eu não estava em todas as cenas, eles ajustaram o cronograma para que eu pudesse concluir minhas gravações em um único dia. Obrigado por me deixarem participar do programa, eu disse, agradecido. Quando vai ao ar? 28 de setembro, respondeu Rick. Eles não filmam com mais de 2 meses de antecedência? Perguntei, curiosa. Você estava só esperando eu dizer que sim? Sim, Rick assentiu com um sorriso exagerado. O que mais eu teria feito se você tivesse dito não? Eu seria obrigado a vender minha casa. Eu ri das suas palhaçadas antes de me levantar e apertar a sua mão. Mas falando sério, se algum dia você me quiser para outro episódio, um filme, qualquer coisa, é só dizer. Vou levar isso em consideração, disse ele com um sorriso. Sentei-me em frente à minha mãe e a um homem que acabará de me ser apresentado como Peter Moffat, o parceiro de escrita da minha mãe, com quem ela havia desenvolvido a minissérie que estava por vir. Pelo modo como os dois mal se olhavam, sentados rigidamente à minha frente, percebi que algo estava errado. Para ser sincero, eu já suspeitava disso há algum tempo. Sempre que eu perguntava à minha mãe sobre o roteiro, a narração ou até mesmo a premissa, ela sempre dava um jeito de mudar de assunto. E agora, aqui estava eu, sem a menor ideia do que me esperava. E então, perguntei gentilmente. Você pode começar quando quiser.
Não tenho tanta certeza se você deveria fazer esse programa, Troy, disse minha mãe, me surpreendendo. Tenho certeza de que você encontrará oportunidades melhores. Não é como se faltassem ofertas. Antes que eu pudesse perguntar o porquê, Peter se levantou bruscamente. Foi por isso que você me chamou aqui, Kate? Só para dizer que Troy não vai se envolver? Eu esperava mais profissionalismo da sua parte. Eu nunca disse que ele não participaria, retrucou a mãe. Não vou dizer a ele o que fazer com a carreira, mas como mãe, tenho o direito de aconselhá-lo. E não acho que essa seja a melhor decisão daqui para frente. Calma, Peter, eu disse, percebendo que ele estava se preparando para uma discussão acalorada. Vamos agir como pessoas civilizadas. Eu ainda não recusei o papel. Assim que ele se sentou novamente, me virei para minha mãe. Por que você sugeriu que eu participasse se não gostava da ideia? Eu nunca disse que não gosto, corrigiu minha mãe. Eu adoro este projeto. Quando começamos a escrevê-lo, era uma boa ideia, ótima até. Mas era um suspense policial com elementos jurídicos. E agora que está terminado, tornou-se algo ainda maior. Só que o foco mudou do mistério para uma história sobre uma prisão. Como roteiristas queríamos mostrar realismo. Visitamos prisões, conversamos com ex-presidiários e tivemos um vislumbre em primeira mão da realidade do encarceramento. Depois de absorver tudo isso, não acho que esse papel combine com você, ou com a imagem que você cultivou entre seus fãs. Agora eu estava intrigado. Todo ator que se preze quer um papel desafiador. Um drama carcerário é a realização de um sonho para qualquer um que queira provar sua versatilidade. Até então eu era menor de idade, aliás, tecnicamente ainda era, então assumir um papel como esse não era possível. Mas eu faria 18 anos em menos de 6 meses, eu poderia facilmente interpretar um presidiário de 18 ou 19 anos. Já garantimos o financiamento da HBO e da BBC com o seu nome associado, Troy. Peter interrompeu meus pensamentos. Se você desistir agora, há uma boa chance de que um deles, ou ambos, também desistam. Você e sua mãe não sofrerão grandes consequências, mas eu sofrerei. Preciso deste programa. Meu futuro depende disso. Certo, eu disse antes que Peter pudesse começar outro apelo. Conte-me a história primeiro. Depois eu decido. Ele hesitou por um instante, como se tivesse sido pego de surpresa no meio de uma discussão. Provavelmente porque já havia preparado uma lista de razões pelas quais eu não deveria dizer não. Mas após uma breve pausa, pigarreou e começou. Seu personagem se chama Ben Coulter. Ele é um garoto tímido de 18 anos, ingênuo e que acabou de entrar na universidade. Seu pai é motorista de táxi e certa noite Ben pega o carro emprestado para ir a uma festa. Num semáforo, uma garota entra no táxi, pensando que ele é o motorista. Eles começam a conversar, uma coisa leva a outra e eles têm um caso de uma noite. Ben acorda mais tarde, no andar de baixo. Quando volta para o quarto dela, encontra algo horrível. A garota com quem ele dormiu foi assassinada. No momento em que ouvi essa parte da trama, soube exatamente de qual minissérie ele estava falando. Eu a tinha visto 2 vezes, uma como Criminal Justice, a versão original da BBC estrelada por Ben Whishaw, e novamente como The Night Of, a adaptação da HBO com Riz Ahmed. Esta última versão era de longe superior, uma minissérie de 8 episódios que teve o luxo de tempo para explorar o trauma do encarceramento e o impacto que isso teve na família do protagonista. Sem mencionar o orçamento maior da HBO, que significava atores experientes, cinematografia de primeira linha e um produto final mais refinado. Peter levou cerca de 1 hora para narrar a história completa e apesar de eu já a conhecer, não me senti entediado nem por um segundo. Suas habilidades como contador de histórias eram inegáveis, e a paixão em sua voz tornou sua visão original e envolvente. É assim que o programa termina, concluiu ele. E aí, o que vocês acham? É bom, admiti. Muito bom mesmo. Agora entendo por que minha mãe estava falando tão bem dele. Então, me virando para ela, disse, vou participar desse programa. Meu tom não deixava margem para discussão. Mas, filho, levantei a mão, interrompendo-a. Não era uma conversa que eu queria ter na frente de outra pessoa. Em vez disso, voltei-me para Peter. Adorei seu roteiro, Peter, e quero muito participar. Mas mesmo que por algum motivo eu não possa interpretar o papel principal, fique tranquilo. Eu mesmo produzirei o filme se a HBO e a BBC desistirem. Essa foi toda a segurança que ele precisava. Pude ver a tensão se dissipar de seu corpo, como se eu tivesse acabado de tirar um peso enorme de seus ombros. Obrigado, Troy, disse ele, com a voz repleta de alívio. Então, quando você quer começar a filmar? Não posso afirmar com certeza agora, admiti. Deixe-me verificar com meu assistente e entrarei em contato com você com uma data. Parece ótimo, disse Peter, levantando-se, apertando minha mão antes de acenar para minha mãe e sair. Quando tive certeza de que ele estava fora do meu alcance auditivo, virei-me para minha mãe e ergui uma sobrancelha, fazendo silenciosamente a pergunta que eu sabia que ela hesitaria em responder sinceramente na frente de Peter. Seu pai leu o roteiro do programa, confessou minha mãe. Ele sugeriu que eu desistisse da ideia de você participar. Por quê? Perguntei calmamente. Ele não queria que eu passasse pelas mesmas coisas que passamos quando Sex Education foi lançado. Entendi imediatamente qual era o problema. O roteiro que Peter acabará de me narrar era claramente para maiores de 18 anos.
ou para maiores de 18 para ser mais preciso. O personagem Ben transa com uma garota e fica no várias vezes ao longo da série, o que é esperado em um drama carcerário realista. Ele também é torturado pelos outros presos e usa drogas pesadas. E não drogas genéricas como em Echoes of You, onde meu uso de drogas é mostrado indiretamente para evitar a classificação indicativa para maiores de 18 anos. Não, esse uso de drogas é do tipo mais pesado, que mostra como as pessoas realmente se viciam nessas substâncias. Eu nunca tinha feito nada disso em frente às câmeras antes. No Reino Unido, a idade de consentimento é 16 anos, então, tecnicamente, seria legal para mim filmar uma cena de nudez ou uma cena de sexo. Com certeza haveria revolta, mas seria legal. Além disso, eu tinha um contrato de longa duração com a Warner Bros., que me proibia de fazer um filme ou programa de TV que me apresenta-se de forma negativa. Também me impedia de fazer cenas de nudez ou raspar a cabeça até o lançamento do último filme de Harry Potter. A única coisa boa era que eu tinha a atenção do CEO da Time Warner, e se a série fosse lançada na HBO, eu tinha certeza de que conseguiria convencê-lo a me deixar fazer isso. No fim das contas, tudo se resumiu à percepção do público. Se eu fosse um adolescente normal de 17 anos que gravasse cenas assim agora, ninguém se importaria, principalmente no Reino Unido. Mas como eu tinha seguidores internacionais, também precisava levar isso em consideração. Pessoalmente, não me importo que você faça um programa assim, continuou a mãe. Sei que você já está quase adulto, e daqui a alguns meses, não terei mais nenhum controle sobre a sua vida. Mas, por favor, pense 2 vezes antes de fazer esse programa agora, porque isso pode afetar a todos nós. Isso era meio verdade, mas não exatamente. Filmar um filme picante aos 9 anos e aos 17 são 2 coisas completamente diferentes. Ajudou o fato de eu ser muito alto e, recentemente, até minha barba tinha crescido bastante, então eu não parecia mais tão jovem. Após muita reflexão, a única conclusão a que cheguei foi: certo. Vendo a expressão surpresa no rosto da minha mãe, expliquei: só farei o programa depois de completar 18 anos. Enquanto isso, vou assumir algum outro papel. Minha mãe claramente não ficou satisfeita com a minha resposta, então continuei: mãe, terei que fazer um papel assim mais cedo ou mais tarde. É melhor tirar isso do caminho logo. Não há maneira melhor de deixar para trás a imagem de Harry Potter do que mostrando ao mundo a verdadeira amplitude do meu talento como ator. Você já deixou essa imagem para trás, filho, argumentou a mãe. Não use essa desculpa. Ninguém mais te chama de Harry quando você sai. Seus 3 filmes do ano passado garantiram isso. Eu não podia negar isso. Estava tão acostumado a querer deixar minha imagem de Harry Potter para trás que a usava como desculpa para todos os papéis que interpretava. Então, mudei meu argumento. Você tem razão, concordei. Mas como você disse antes, esta é uma ótima história. Eu seria um tolo como ator se a deixasse ir para outra pessoa. Sei que vai contra a minha imagem, mas eu realmente quero muito fazer este papel, mesmo que seja apenas como um desafio pessoal para me ajudar a crescer como ator. Por favor, deixe-me fazer isso, mãe. Mamãe me examinou em silêncio por um instante antes de dizer: o mundo inteiro vai te ver nu, e essas fotos ficarão na internet para sempre. Abra qualquer mecanismo de busca e digite nu na busca de imagens, respondi. Milhões de pessoas nuas aparecerão. O que é mais uma foto? Afinal, eu também sou um ser humano. Além disso, o tempo que passei na minha ilha me abriu os olhos para o absurdo da percepção da nudez. Eu tinha me acostumado tanto a ser livre com os amigos que a ideia de gravar uma cena nu não me incomodava tanto quanto incomodaria alguns meses atrás. Todos nós viemos ao mundo nus, então por que importava se alguém nos visse da mesma forma? Se eu quisesse, poderia pedir a Peter para fazer algumas alterações nas cenas e cortar essa parte do roteiro, mas não me importei. Além disso, eu acreditava firmemente que era uma parte importante da história, necessária para revelar a profundidade do meu personagem. Tudo bem, disse a mãe depois de alguns instantes. Faça o que quiser, mas não diga que eu não avisei quando sua decisão se voltar contra você. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.